salve, meu amigo, salve, salve, minha amiga concurseira. Vamos lá? Vamos continuar aqui assistindo às aulas de SUS. Tamo firme, tamo no foco, para que a gente possa vencer mais essa missão aí, para que você possa fechar a prova de saúde pública de SUS do seu concurso público. Certo? Vamos lá? Nós estamos na Lei 8080, nós estamos falando sobre princípios do SUS, você lembra disso? Nós estamos vendo os princípios legais do SUS. Já vimos vários princípios, os mais importantes a gente viu aqui, e nós vamos fechar agora a parte de princípios para que a gente possa seguir aí a Lei 8080, uma das mais importantes leis para o SUS ou da saúde e uma das leis mais importantes para a sua prova. É muito difícil a gente ter um concurso público que lá no edital diga Lei 8080 e que não tenha questão nenhuma dessa lei. É para que eu não fale impossível, vou falar que é quase impossível ter um edital com essa lei prevista no seu conteúdo e não ter nenhuma questão na prova. Certo? Entendeu a importância da lei? Então vamos lá, vamos continuar entendendo os princípios, coloca aí na tela pra gente. Princípios do SUS, de acordo com o artigo 7º da Lei 8080, nós já vimos alguns princípios, nós vamos fechar esses princípios falando de capacidade de resolução dos serviços, vou pegar minha super caneta aqui, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Nós vamos escrever aí, ó, escreve aí para mim, resolutividade. Quer dizer, então, que esse é o princípio da resolutividade no SUS. Pode ser que a prova coloque desse jeito. De acordo com o princípio da resolutividade do SUS, todos os serviços em todos os níveis devem ser capazes de resolver os principais problemas de saúde das pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiríssimo, item correto, tá bom? Então tá aí, inciso número 12, princípio de número 12, todos os serviços em todos os níveis devem ser resolutivos. Ser resolutivo não é coisa só da atenção básica, né, gente? É coisa de todos os serviços, é isso que ele está pondo aí pra gente, tá bom? Princípio de número 13, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Quer dizer, então, que nós devemos organizar os serviços públicos para que eu não tenha dois meios para o mesmo fim. Olha aqui para mim, volta aqui para a minha tela. Se já existe a UPA, eu preciso criar a UPA pediátrica. A UPA, ela já é um serviço que atende todo o ciclo vital, certo? Desde o bebê, a criança, até ao idoso, certo? Se já existe a UPA, eu preciso criar a UPA pediátrica? Não precisa, já existe esse serviço. Eu não preciso criar outro serviço, ter um duplo meio para fins idênticos. Pegaram isso? Isso é um princípio do SUS, muito mais voltado para a área de gestão. Beleza? Volta para a tela para mim. Nós vamos para o último princípio legal, num total de 14 princípios do SUS. Olha que bacana, esse princípio foi incorporado à Lei 8080 no ano de 2017, certo? Então ele é muito recente, ele é bem recente, por isso eu chamo a atenção para ele. Olha o que ele diz para a gente. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Volta aqui para a minha tela. Inciso importantíssimo, princípio importantíssimo, que trata sobre aquelas pessoas que sofreram algum tipo de violência doméstica. E eu estou usando o termo correto, pessoas. Olha aqui, volta para mim, para a tela aí. Eu vou pegar a caneta vermelha para destacar aqui no inciso número
14, ele diz que nós temos que ter uma organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Olha só, então quer dizer que não é um princípio que vale para mulheres somente, vale para todas as pessoas, crianças, o público LGBT, por exemplo, né? Homens também, enfim, vítimas de violência doméstica em geral. Esse princípio visa garantir atendimento, acompanhamento psicológico e também cirurgia plástica reparadora. Certo? Volta aqui para mim. Olha que bacana a gente ver esse princípio. Ele tem uma função social importantíssima. Isso eu nem preciso comentar, né, gente? Tem uma função social importantíssima. Mas eu quero destacar um outro ponto. Pensa no seu concurso que já está quase chegando aí, né? Pensa se isso cai na prova, falando que no SUS tem um princípio que visa garantir cirurgia plástica reparadora. As pessoas vão marcar verdadeiro ou falso nesse item? Certamente elas vão marcar falso, porque não foi um princípio assim amplamente divulgado. Muita gente nem ouviu falar sobre ele. Talvez você que está aí assistindo a aula, talvez nem tinha ouvido falar nele, né? Olha só, muita gente até ia pensar assim, nossa, é um item correto, mas não chega a ser um princípio do SUS. Pode ser que a pessoa iria partir por esse caminho também. Então anote aí e saiba que esse é um princípio do SUS super novo, que veio até a lei, que veio para que fosse fazer parte da lei no ano de 2017. Beleza? Vamos seguir? Ainda não, segura a tela aí, Cássio. Olha aqui para mim. 14 princípios legais. Nós vimos os mais importantes aqui, agora. Mas nós temos 14 princípios legais, aqueles que a gente não comentou. Eu sugiro que você leia, assim como toda a lei, esses pequenos saltos que a gente dá, eu sempre sugiro que você leia a lei na íntegra, tá bom? 14 princípios legais, a gente fecha a parte de princípios do SUS. Legais, tá bom? Mas a gente segue na lei 8080. Agora sim, vamos para a tela, vamos seguir aí. Artigo 8º, olha só que bacana. Ele traz para a gente as ações e os serviços de saúde feitos pelo SUS, seja diretamente ou mediante a participação das empresas privadas, grifa para mim, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Duas coisas, então, para a gente pensar. Vamos lá. Princípio da regionalização. Princípio organizativo, né? Falamos sobre isso já. Quer dizer, então, que eu não penso as ações numa lógica municipalista somente. Eu penso as ações para uma região de saúde como um todo. Por exemplo, olha só, vou te explicar dando um exemplo do SAMU. Volta aqui para mim. Como é que uma cidade que tem 5.000 pessoas faz para ter SAMU? Como é que uma cidade de 10.000 pessoas vai fazer para ter um SAMU de 15, 20 mil pessoas? Eu pego essas cidades e penso a ação SAMU para uma região de saúde e não somente para uma cidade. Porque como é que ela vai conseguir bancar, ter uma USA, um médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, o carro USA, né, que é o carro de suporte avançado, o carro de suporte básico, toda a equipe para poder treinar, educação permanente, assistente lá que vai atender o telefone, isso é tudo caro. Como é que uma cidade que tem 5.000 pessoas vai ter isso? Não tem nem demanda para isso, mas de vez em quando tem. Então, o que eu posso pensar? Que essas cidades menores, elas se juntam com uma outra grande, que será o polo, e eu formo uma região de saúde para que eu pense as ações para essa região, para todas essas cidades juntas, e não mais para um município sozinho. Certo? Essa é a lógica, esse é o entendimento
claro que bem resumido, ok? Volta para a tela, então a gente já entendeu esse termo número 1, e ele fala também de uma hierarquização em níveis de complexidade crescente. Olha que bacana, desenhei aí, ó, a pirâmide, atenção básica, atenção secundária e atenção terciária, por níveis de complexidade crescente. Aqui uma setinha, ó, níveis de complexidade crescente, vai da baixa complexidade, passa pela média complexidade e chega na alta complexidade. Atenção básica, atenção secundária e atenção terciária. Perfeito. Entendemos o artigo 8º da lei. Tranquilo, né, gente? Parece que SUS está ficando mais descomplicado, né não? Olha aí, o artigo 9º da lei diz pra gente que a direção do SUS é única. Nunca esqueça disso. A direção do SUS é única. E ela é exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Então, vamos lá. No âmbito da União, eu tenho o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde. No âmbito dos municípios, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, ou seu órgão equivalente. Olha que bacana, é aquilo que a gente já tinha falado lá atrás sobre a descentralização, não era? O SUS, então, foi descentralizado, isso é até um princípio do SUS também legal, que a gente acabou de ver no nosso artigo 7º, e também nós temos aí no artigo 9º esse mesmo dado, só que aqui ele vai explicar um pouco mais. Ele traz que no âmbito da União nós temos Ministério da Saúde, sendo o órgão de direção do SUS ali. Olha só uma forma que ele pode perguntar, que me veio aqui agora em mente. Pode ser que eu estou prevendo aqui, ó, que vai cair até na sua prova. Então, anote aí, ó. Ele pode falar assim, qual é o órgão de direção nacional do SUS? Ou quem faz a direção nacional do SUS? Ou quem é a direção nacional do SUS? Resposta, Ministério da Saúde. Ele pode perguntar, quem é a direção estadual do SUS? Resposta, Secretaria Estadual de Saúde. Ele pode perguntar assim também, quem é o órgão de direção municipal do SUS? Resposta, Secretaria Municipal de Saúde. Viu que bacana, gente? Bem básico, bem simples, mas se ele pergunta de uma outra forma como essa, direção nacional do SUS, estadual do SUS, municipal do SUS, você já pensa, nossa, direção nacional, estadual, municipal, você já se vê às vezes perdido ali, né? Então tá aí mais essa dica de prova para você. Uma outra dica, aproveitando aí a sessão dicas do professor Conrado, né? Parecendo mãe de Ná, vai que vem na sua prova, né? Ele pode perguntar quem é o gestor do SUS. Do âmbito da União, o gestor é o ministro da Saúde. No âmbito dos estados, o gestor é o secretário estadual de saúde. No âmbito do município, o gestor é o secretário municipal de saúde. Olha só, volta aqui para mim. Gestor, às vezes você fala, ué, Conrado, mas eu também sou gestor, eu estou lá na minha equipe, eu faço gestão. Beleza, ótimo, mas aqui eu estou usando um termo técnico para a prova. Você, às vezes, é aquela pessoa que está como chefia da equipe, você é aquela pessoa que é também líder daquela equipe, ou tem um cargo de talvez também confiança, tá? Para a prova, se ele falar gestor do SUS, nós estamos falando desses 3 nomes que a gente tratou, desses 3 cargos, né? Cada um nessa esfera. É ele que responde pelo SUS, é ele que presta conta para com o SUS, por exemplo. Entendeu isso? Gestor do SUS são essas 3 pessoas, são esses 3 cargos. Beleza? Vamos lá, vamos seguir então, coloca aí na tela pra gente. O artigo 9º, então, tá visto, ok? Artigo 10º, olha que bacana o artigo 10º. Volta aqui pra minha tela. Antes de entrar no 10º, conta para mim uma coisa. Você já fez consórcio? Você já fez consórcio de carro, de casa,
apartamento, formatura, né? Hoje em dia tem consórcio de tudo que é coisa, né, gente? Hoje em dia tem até de plástica, cirurgia plástica, um monte de coisa. Até de vasilha, né, de uma marca famosa, e também tem consórcio, né, de perfume. Hoje em dia virou moda fazer consórcio. Mas você já fez consórcio? Você lembra qual que é a lógica de fazer? Né? Vamos pensar, é a lógica de fazer consórcio. Cada um entra com uma parte para que todos possam ter um benefício final, para que todos possam ter acesso a algum produto final, benefício final, né? Então, assim a gente pode pensar a saúde. Eu vou dar como exemplo, eu vou dar aqui como exemplo o SAMU, né? Que eu dei o exemplo agora recente. Olha só então, nós somos 29 cidades, 30 talvez também cidades que querem fazer o SAMU, formamos essa própria região de saúde e a gente quer ali ter um serviço que a gente nunca teve, que é o SAMU. Então nós vamos juntar e nós vamos custear esse serviço, nós vamos pagar por esse serviço. Vou dar um exemplo real, o SAMU da própria região do Triângulo Norte. Coloca aí na tela pra gente. É essa região aqui de Minas Gerais, essa verdinha aqui, ó. SAMU do Triângulo Norte. Volta aqui agora para mim. O SAMU para essa região foi feito dessa forma. 31 cidades, se eu não estiver talvez enganado, se juntam e pensam, a gente quer ter o SAMU. Antes mesmo de implantar o SAMU, eles passam a poder pagar 0,53 centavos ou 57 centavos per capita para que pudesse levantar recursos para que se pudesse investir no SAMU. Então essas cidades se juntam para que elas pudessem pagar ali, para que elas pudessem ter acesso a esse serviço. Ótimo, isso é um consórcio. Você pode pensar consórcio das mais diversas formas possíveis feitas por essas cidades, para que ambas possam compartilhar serviços e dividir os seus custos. Essa é a lógica do SAMU. Todo mundo usa, né? Então eu tenho um carro que fica ali pronto para poder atender 3, 4 cidades, pequenas, menores, por exemplo, e todo mundo banca, todo mundo paga uma fatia, então eu divido isso para todo mundo pagar. Isso é um consórcio, por exemplo. Isso é uma das formas de fazer gestão de acesso ao SUS. Entenderam isso? Beleza? Então vamos lá, vamos ler aí o artigo 10º, coloca aí na tela para a gente, só para a gente ver se ficou entendido. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. É bem isso mesmo, pessoal. Então tá aí, artigo 10º visto também. Ok? Pessoal, a gente entra numa parte aqui agora da lei, volta aqui para a minha tela, nós vamos entrar numa parte da lei onde nós vamos dividir responsabilidades. É bem isso mesmo. A lei traz para a gente como é que nós dividimos as responsabilidades para as 3 esferas de governo, para a União, para os estados e para os municípios. O que vai ser feito pela União? O que vai ser feito pelos estados? O que vai ser feito pelos municípios? Qual que é a parte de cada um? Qual que é a parcela de cada um para com o SUS? Certo? A lei explica? Explica isso muito bem. Vamos lá para a tela. Olha só, eu vou fazer um esqueminha aqui, gente, que é o seguinte, eu sempre faço isso em aula, né, nas minhas turmas aí também presenciais e tudo, que eu vou fazer esse esqueminha aqui também, para que você que está assistindo esse curso online possa ter acesso a esse esqueminha, que é assim. Isso aqui, vou até pedir para poder voltar aqui para mim, esqueci de também falar essa parte. Isso aqui, gente, é a parte mais difícil da sua prova de leis do SUS. É a parte mais difícil. Então, se a sua prova chegar no nível hard, very hard, tá aqui. Tá aqui. Por quê? Não porque é difícil em si de entender, mas é porque é muita coisa. É difícil de decorar, vamos dizer assim. Não que eu acho que a gente tem que decorar nada, nem em lei a gente precisa, às vezes, é entender, né? Uma coisinha ou outra precisa decorar mesmo. Mas a gente tem muito mais que entender do que também decorar. Mas vamos lá. Essa parte é a parte mais difícil da prova pelo volume de dados, informações que se tem quando eu divido o que vai ser feito por cada um. Por exemplo, o artigo 15º da lei, já vou pôr isso na tela, você pode ficar tranquilo. O artigo 15º da lei fala aquilo que é das 3 esferas fazerem. Aquilo que é da União,
aquilo que é dos estados e aquilo que é dos municípios fazerem juntos, de forma solidária, aquilo que os três devem fazer para com o SUS. Já o artigo 16º, ele vai tratar aquilo que é da União, aquilo que é de responsabilidade da União fazer para com o SUS. O artigo 17º vai tratar aquilo que é dos estados fazerem, quais são as responsabilidades dos estados. O artigo 18º vai dizer para a gente aquilo que é dos municípios executarem, quais são as ações, quais são as responsabilidades dos municípios. E o artigo, de repente, 19º, vai trazer para a gente que o caso do DF, eu somo aquilo que é feito pelos estados e somo aquilo que deve ser feito pelos municípios. Então, estou falando do caso do DF. Vou pôr isso na tela que vai ficar tudo mais claro. Olha só. O artigo 15º, ele traz aquilo que é da União, aquilo que é dos estados e aquilo que é dos municípios fazerem. O artigo 16º, ele traz para a gente aquilo que é da União. O artigo 17º, ele traz o que é dos estados. O artigo 18º traz aquilo que é dos municípios fazerem. E o que eu comentei com você do artigo 19º é o caso do Distrito Federal, que o Distrito Federal vai fazer aquilo que é dos estados e aquilo que é dos municípios. Você vai pensar, nossa, volta aqui para a minha tela. Nossa, eles têm que fazer as duas parcelas? Tem, mas eles também recebem as duas fontes de custeio, ou seja, as duas partes de impostos também. Aquilo que chega via estado e aquilo que chega via município. Ele faz as duas partes, mas ele também recebe as duas verbas para fazer as ações. Estou falando do DF, certo? Volta para a minha tela. O DF é um caso à parte, então vou até separar aqui da tela para a gente não confundir. O artigo 19º aqui. Não é isso, gente? Vamos lá. Olha aqui, o que é esse esqueminha aqui, então? Olha aí. Esqueminha para a hora da prova. Volta aqui para a minha tela. Se a prova te perguntar isso aí, gente, vamos supor, Conrado, nossa senhora, eu tinha tanta coisa para saber, tinha parte específica que eu tinha que ler, tinha português, às vezes a prova vai ter matemática, né? Vai ter talvez informática, né? Depende de cada concurso aí que você está fazendo. Aí tinha tanta coisa, Conrado, que eu juro que eu estudei, sabia muita coisa de SUS, mas perguntou aquilo que era da União. Dei conta não, lembrei não. Então grava essa dica para que você possa levar para a sua prova. Vai para a tela aí. Se perguntar para você, vou até trocar minha caneta aqui, vou colocar a vermelha. Se perguntar para você assim, é de responsabilidade da União, você vai lembrar que ela faz gestão, que ela formula políticas públicas, ela faz formulação, ela formula políticas públicas. Volta aqui para a minha tela. União. De quem que nós estamos falando? Do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde aplica vacina? Não. Ele pensa nas normas, pensa nas regras, faz os estudos para poder falar quais são as doses, os períodos, os prazos. Mas ele mesmo em si não aplica vacina. Ele formula as normas, políticas públicas. Ele faz a gestão disso. Sacou? Então, se ele te perguntar União, você vai tender a poder pensar mais para esse lado. Certo? Volta para a tela. Se ele perguntar para você sobre os municípios, o que ele faz? De forma geral, ele executa as ações. É claro, né, gente? Volta aqui para mim na tela. Pensa na sua cidade. Os serviços são executantes, né? Ali eu não penso tantas políticas públicas, eu mais executo essas normas, políticas públicas. Certo? Volta para a tela de novo. Se ele perguntar para você sobre os estados, aquilo que é de responsabilidade dos estados, você vai lembrar que o estado faz um papel duplo de gestão mais execução. Então, ele cumpre, em grande parte, ele cumpre os dois papéis. Tá, gente? Então, isso aqui é um esqueminha que você vai anotar. Claro que a letra aqui não fica muito bacana, né, gente? É uma tela de
de aula, você vai depois desenhar isso daí. Isso é para que você possa ter uma noção do chute. Volta aqui para mim. É para que você possa ter uma noção de onde que você vai chutar. Conrado, nem lembro aquilo que é da União, aquilo que é do Estado, do município. Tinha tanta coisa para saber, mas você também não vai chutar de qualquer jeito, não. Você vai lembrar disso. União. Nós temos gestão, políticas públicas. Municípios, executa as ações. Estados fazem os dois papéis. Mas eu lembro uma coisa para você. Isso não é uma regra a ferro e fogo. Tá? Isso é uma regra geral que vai te ajudar. Isso não é uma regra a ferro e fogo. Tá? Vamos aí para a tela para a gente poder fechar essa parte, gente. 15º, então, como a gente falou, cabe à União, cabe aos estados, ao DF e aos municípios fazerem. Você vai abrir a lei, volta aqui para mim, você vai abrir a lei que está aqui de apoio e você vai dar uma lida em todos os tópicos que cabe aos 3 fazerem. Tá? A gente não vai entrar em aula, porque são vários, então a gente ficaria aqui numa aula eterna para passar cada um deles, mas você vai dar uma lida em todos esses itens. Assim como, para a tela aí, vamos lá para a tela, assim como você também vai ler, lá no artigo 16º, aquilo que compete à Direção Nacional do SUS. Quem é a Direção Nacional do SUS, gente? Já falamos isso na aula de hoje. É o Ministério da Saúde. Aqui compete o Ministério da Saúde perante o SUS. Artigo 16º. Você vai dar uma lida muito bem dada sobre isso, certo? Sobre essas competências. Vamos mais. 17º. Aquilo que cabe à direção estadual do SUS. Quem é a direção estadual do SUS? Comentamos isso na aula de hoje. Compete à Secretaria Estadual de Saúde, é dela que a gente está falando. Quais são as competências, quais são as responsabilidades da SES? Por fim, o artigo 18º vai trazer aquilo que cabe à direção municipal do SUS, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde. Quais são as competências que ela tem, certo? Artigo 19º vai falar que ao Distrito Federal compete aquilo que é reservado aos estados e aos municípios. Como eu falei, ele cumpre esses 2 papéis, mas ele também recebe as 2 formas de impostos, certo? Para fechar a aula, olha aqui para mim. Esse é o ponto mais hard, você vai ver que é muita coisa, fica tranquilo. Você vai ler, estudar, e como é que eu te oriento a poder entender isso aqui? Questões. Questões, questões, questões. Não tente decorar isso, pelo amor de Deus, não decore. Faça questões, que você vai ver que você vai ter um êxito muito maior. Beleza? A gente para por aqui. Na aula seguinte, a gente segue na maravilhosa Lei 8080. Certo? Tamo junto. Até a sua posse. Um abraço. Tchau.